Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus desta noite. Vamos ler. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Amém, igreja? Amém. Fecha a sua Bíblia, os seus olhos, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estende, meu Deus, as tuas mãos, fala conosco nesta noite, fala com a tua igreja, meu Pai, através desta palavra, através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eis aqui a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, a qual abraçou o evangelho para si de todo o coração, um homem que verdadeiramente estava disposto a morrer pelo evangelho, um homem que quando ele foi encontrado na estrada de Damasco, daquele dia em diante, nunca negou o seu Cristo, nunca deixou de servir a Deus. Paulo, um dos apóstolos que sofreu, um dos apóstolos que passou por muitas coisas até o seu último dia da sua vida na terra. Paulo, que antes era chamado de Saulo, perseguia as igrejas, matava os cristãos, um homem sedento pelo sangue dos hebreus, dos judeus, um homem que tinha raiva de quando falava do povo judeu, que quando falava do povo de Israel, era um homem que ele tinha prazer de lançar essas pessoas, os cristãos, dentro do cárcere. Mas quando Saulo ele é encontrado na estrada de Damasco, Deus o transforma, e ele passa a ver, e passa a entender o que aqueles cristãos passavam, o que aqueles homens de Deus enfrentavam. O perseguidor passou agora a ser perseguido, ou seja, Saulo, que agora é Paulo, que perseguia, agora passa a ser perseguido. Agora ele começa a entender o valor do evangelho. Ele começa a entender por que aqueles homens iam para a arena dos leões louvando a Deus. Ele começa a entender por que aquele povo, por mais que eram lançados no cárcere, por mais que eles eram apedrejados, por mais que ele era degolado, queimado, esfolado, eles ainda glorificavam a Deus. Porque Paulo, quando ele era Saulo, ele não entendia. Ele falava: como pode? Nós prende, nós bate, nós mata esses homens. Ainda assim, quando olhamos para o semblante deles, eles estão sorrindo, eles estão alegres. Eles eram para estar em pânico, eles eram para estar horrorizados com aquilo que está acontecendo, mas não, eles glorificam o seu Deus até mesmo perto da morte. Parece que o nosso castigo, parece que a nossa tortura não é suficiente para tirar esse Cristo da vida deles. Jesus Cristo, uma vez que é aceitado de coração, Jesus Cristo, uma vez que é entrado e cravado no nosso coração, não há nem circunstância, não há dificuldade, não há adversidade, não há palavra, não há humilhação, não há perseguição que nos afaste de Jesus. Aqueles homens que verdadeiramente abraçam Jesus, ele está disposto a ser rejeitado, está disposto a largar os amigos deste mundo para viver somente com Cristo para sempre. Porque Paulo fala: até mesmo os meus irmãos me abandonou. Até mesmo os meus me abandonou. Paulo fala que até mesmo aqueles que ele tanto confiava, aquele que ele estava do lado dele, os abandonou. Mas Cristo não o abandonou. Paulo estava certo de uma coisa, que quando ele saísse desta terra, do outro lado que te esperava era a sua recompensa. Paulo fala: eu quero que os homens, gostaria
Olha o que Paulo fala: porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Aqui, quando você lê o conteúdo todo, está expressando a respeito do casamento. Ele está falando para os homens que seja igual a ele, que somente abraça Jesus e leva o evangelho. Mas eu quero pegar esta palavra, porque o Espírito Santo está me dizendo para trazer aqui, para mim e para você, irmã, irmão, desta forma, que nós sejamos como Paulo. Mas este sentido agora, ele está dizendo no sentido do evangelho. Estamos trazendo agora, deixando esta parte do casamento e trazendo este versículo, porque para muito é isolado, trazendo ele para o sentido espiritual, que nós sejamos como Paulo em sentido de espiritualidade, em sentido de amor pelo evangelho, no sentido de perseverança no evangelho, no sentido de salvação das almas. Porque Paulo nos afirma na sua carta que o único assunto de Paulo era Jesus. Paulo, quando ele encontra, aleluia, Jesus, ele já não sentia mais prazer naquilo que ele aprendeu na lei de Gamaliel. Para ele já ficou para trás o ensinamento de Gamaliel, já ficou para trás todo aquele ensinamento que ele tinha lá das leis de Torá, os ensinamentos que ele conhecia lá quando era Saulo. Para ele o único assunto era Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que foi até o Rio Jordão e foi batizado por João, aquele que pregou pelas aldeias, que pregou pela cidade, ressuscitando, curando, libertando e dizendo: que crê em mim e ser batizado será salvo. Aquele que carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém, aquele que foi levantado no madeiro e ao terceiro dia ressuscitou. O assunto de Paulo era Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, Deus. Paulo não queria saber de outro assunto. Paulo fala: agora eu não vivo mais eu. Aquele homem que matava, perseguia, aquele homem que tinha um pensamento horrendo, horrível, perverso, não existe mais. Agora quem está em mim é Cristo. Eu vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Quando nós vivemos para Cristo, temos Cristo. O nosso assunto é salvação. O nosso assunto é milagre através de Jesus. Nós temos que ser que nem Paulo, irmão. Nós temos que parar de se preocupar com a nossa vida material e se voltar mais à vida espiritual. Nós precisamos se preocupar mais com aquilo que permanece do que aquilo que perece. Porque muitas pessoas buscam ter um corpo formoso, muitas pessoas procuram ter inteligências, um estudo avançado, um conhecimento profundo, mas esquece que o tempo está passando, os seus cabelos estão ficando brancos, a sua idade está avançando, e tudo isso vai ficar para trás, e tudo isso vai ficar aqui, e será esquecido, e será, aleluia, levado ao esquecimento. A sua beleza não será mais aquela beleza, o seu conhecimento não será mais o teu conhecimento. Quantas pessoas eram inteligentes, sábios, quando chegou na sua idade nem sabia quem ele era, nem sabia sua idade, nem seu nome, quem eram seus filhos, porque já esqueceu, a sua memória enfraqueceu, o seu corpo está fraco. Cadê a sua sabedoria? Cadê a sua inteligência? Cadê o seu diploma? Cadê o seu certificado? Ficou para trás. Mas quando o homem tem o conhecimento de Jesus, quando o homem tem a sabedoria de Deus, ele pode, aleluia, não lembrar nada desta terra, mas o teu espírito está lembrando do céu. O teu espírito sabe que lá do outro lado está te esperando Jesus Cristo. Lá tem uma coroa, lá tem uma cidade santa, lá tem descanso para a tua alma. Pode ter certeza, Ramã, do que mandasse. Oh, aleluia. Paulo fala: eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Ah, se nós fosse como Paulo. Ah, se aquele dia que chegasse o dia de culto, falar: hoje é o dia de eu estar na igreja. Oh, gostoso, que lindo, que maravilha. Eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus, eu vou glorificar a Deus. Ai, que gostoso, que maravilha. Pai, vou para a tua casa, obrigado, mais uma noite. Aleluia. Que alegria, Pai, eu poder estar na tua casa. Não, eu vou lá por Jesus Cristo. Aleluia. Paulo, ele está
alegrava por pregar o evangelho. Paulo estava dentro da prisão, Paulo e Silas. Eles mantinham todo o direito de ficar em silêncio. Eles tinham todo o direito de ficar quieto, porque eles estavam cheios de hematoma, de ferida, passando fome, frio, sede naquele calabouço, jogado naquele cárcere. Mas ele olha um para o outro e diz aqui: bom, já que nós estamos aqui, somos servos de Deus, nós temos que buscar a Deus. Ferido, machucado, cortado, não importa, somos de Deus e Deus está em nós. Aleluia. Então, como Paulo e Silas começam a louvar a Deus, Deus olha do céu e começa a responder. Porque, aleluia, o assunto de Paulo é Jesus Cristo. Quando o nosso assunto é Jesus Cristo, meu irmão, porta se abre, milagre acontece, as coisas mudam. Quando, aleluia, o nosso assunto é Jesus Cristo, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser, aleluia, encaixadas no seu devido lugar. Eu vou louvar um hino aqui, vamos dizer que Paulo e Silas começam a louvar na prisão. Manda, Senhor, sobre nós o seu poder. Manda, Senhor, sobre nós o seu poder. Senhor, manda já o seu poder e batiza cada um. Imagina Deus olhando do céu falando: então eu vou responder agora. Porque é assim que Deus faz. Paulo fala: eu gostaria que todos fossem como eu. Aleluia. Eu estou dizendo aqui que se você for ler o conteúdo, você vai ver que está falando de casamento. Mas o que Deus está me mandando dizer é hoje, catando esse versículo e trazer para nós, para que nós temos o exemplo de Paulo. Porque o próprio Paulo fala: não seja imitador de Cristo como eu fui. Paulo não invejava Pedro. Paulo não espelhava em Tiago, nem João, nem Barnabé, nem Felipe, nem Bartolomeu. Não, Paulo se espelhava em Jesus Cristo. Porque quem foi encontrar você não foi o pastor, quem foi encontrar você não foi o obreiro, quem foi encontrar você foi Jesus Cristo. O irmão só foi um instrumento para dizer uma palavra, mas o encontro foi entre você e o Espírito Santo, entre você e Deus. Há muitas pessoas que se espelham no pastor. Quando o pastor lhe fala, ele sai da igreja. Muitas pessoas espelham no obreiro. Quando o obreiro fracassa, sai da igreja. Você não tem que espelhar ninguém. Seja imitador de Jesus Cristo, como Paulo foi. Porque Cristo é ressurreto. Cristo não falha, Cristo não peca, Cristo não tem defeito. Ele é reto nas suas palavras. Aleluia. Pedro, aleluia. Pedro lá atrás falhou, mas consertou seus erros. Muitos falharam, consertaram o seu erro. Então Paulo se espelha em Jesus. E Paulo deixa um exemplo, dizendo: eu queria que muitos fossem igual eu. Eu gostaria que todos fossem igual eu. Um homem certo do que ele era. Paulo diz: eu gostaria que muitos fossem, que todos homens fossem igual eu. Sabe por que ele falava isso? Porque ele se espelhava em Jesus. Quem se espelha em Jesus, irmão, não fica como esses crentes que hoje estamos vivendo, que são fracos, debilitados, que reclamam, choram, que ficam pelos cantos, reclamando com Deus, murmurando com Deus, porque fica olhando para o homem, fica olhando o outro. Olha para Jesus, se espelha em Cristo. Quem te salva é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra por esta porta, que é Jesus, entrarás e acharás pastagem. Pela porta de Jesus Cristo. Deus não está falando para você entrar pela porta da casa do pastor, do obreiro, do missionário, do evangelista. É de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Jesus não sustentasse os cristãos, não desse força pelo Espírito Santo, não existiria o evangelho até os dias de hoje. A força do cristão vem por Jesus Cristo. Paulo fala: eu gostaria que todos fossem igual a eu. Todos os homens fossem igual a eu. Que se espelhassem em Jesus. Que olhassem para Jesus. Porque quando alguém vinha conversar com Paulo, assunto que não era de Jesus Cristo, ele não estava disposto. Ele estava disposto a conversar aquilo que se era voltado ao Evangelho. Quando você carrega uma Bíblia, quando você vem para a igreja,
Você tem que estar ciente de uma coisa: você está à disposição de Jesus Cristo. Quando você se entrega a Jesus, você está dizendo: Jesus, eis-me aqui, sou teu servo, faça de mim um instrumento. Deus pode catar você e começar a utilizar a qualquer hora que Ele quiser. No momento que Ele quiser, você é pertencente a Jesus, porque você falou: eis-me aqui, estou em tuas mãos, faça de mim o que o Senhor quiser. Não é isso que falamos? Então nós somos um instrumento para ser usado. Você tem um exemplo: a irmã tem a panela em casa. Agora eu vou juntar, vai usar a sua panela que você quer usar. Eu vou usar essa e pronto. Né? Eu vou usar essa roupa, eu vou usar isso aqui, eu vou fazer isso. Então, aquilo que você tem é seu, você vai usar na hora que você quer. Então, se nós se entregamos, eis-me aqui, você é de Deus. Deus fala: agora eu vou usar. Não tem reclamação. Deus fala: eu vou te usar, meu filho, no deserto. Ai, Deus me colocou no deserto, pai, vai me usar. Ups, Deus te colocou no deserto, eu vou te usar aqui. Se Deus fala: hoje eu vou te usar dentro de uma penitenciária, cata você e fala: você vai ser usado aqui. Mas aqui você vai ser usado. Você é servo, instrumento de Deus. Paulo fala que todos sejam igual a ele, que todos pudessem ser igual a ele. Paulo, ele padecia de fome, sede e frio. Não tinha onde dormir. Um dia dormia em popa de barco, outro em gruta, outro esconde. Paulo não tinha onde dormir. Um homem de nobre passou a ser pobre, sem paradeiro, aonde dormir, aonde repousar a cabeça, mas ainda assim cheio do Espírito Santo. Paulo era considerado na época um homem de alta perigosidade, um homem perigoso. Roma temia Paulo, porque Paulo era perigoso. Abria a boca para falar de Jesus Cristo, não era uma alma, era multidões de pessoas que aceitavam a Cristo, que se entregavam a Jesus. Um homem era uma bomba nuclear sobre a terra, porque quando falava do Evangelho, as almas se rendiam. A sua voz ecoava, porque ele tinha no seu coração, ele tinha contigo Jesus Cristo. Glória a Deus. É o que ele fala: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ou seja, eu gostaria que todos fossem, Glória a Deus. mas não é. Aleluia. Ali estava Pedro, ali estava João, Bartolomeu, estava todos os homens: Tomé, Tiago, Felipe, Zebedeu, enfim, todos. Estavam todos os homens lá. Só que cada um era diferente. Cada um era diferente. Alguns não tinham coragem de, como Pedro tinha, de pregar em Roma, em Coríntio, em Éfesos. Muitos não tinham medo. Muitos recuavam, naqueles lugares não dá, e Paulo ia. Muitos não tinham coragem de repreender a igreja como Paulo repreendia. Uns estavam brigando da igreja: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Paulo chega e repreende todo mundo. Paulo fala: viu, você não é meu, você não é de Paulo não. Todos nós somos de Jesus Cristo. Não é divisória, não é divisão, há um só. Esse é Cristo. Somos muitos membros, mas um só corpo, Jesus Cristo. Paulo chegava e repreendia. Quando Paulo chegava, ele era duro nas suas discursões. Por isso que muitos temiam: ai, Paulo vai pregar, Paulo vai discursar agora. Ele é duro no que fala, ele é rude, ele é áspero, porque ele tinha o que? A salvação é santidade, é arrependimento, é uma vida santa, uma vida voltada a Jesus Cristo. Não tinha passar a mão na cabeça de ninguém. Está errado, conserte os seus erros, anda pelo caminho correto, endireita os seus caminhos. Glória a Deus. Ele era justo nas suas palavras. Mas cada um tem o seu dom. Cada um tem o teu dom. Um de uma maneira e outro de outra. É por isso que nós precisamos pedir a Deus direção, para a gente saber sempre qual é o nosso dom que Deus nos deu, qual é o nosso chamado para o Evangelho. Porque uns vai bem na evangelização, outros vai bem em pastorear, outros vai bem em louvar, outros vai bem
em evangelizar, profetando nas ruas. Outros vai bem em limpar uma igreja. Outros vai bem de apenas estar em cima do altar pregando. Embora seria bom como Paulo, que fazia tudo isso de uma só vez. Um homem preparado. Mas não é todos assim. O que Paulo fala aqui, precisamos seja igual a ele. Sejamos igual a ele. Essa palavra, irmão, essa palavra, essa Bíblia que nós carregamos aqui, ó, é a nossa vida. Glória a Deus. Esse aqui não é como muitos falam, é um livro qualquer não. Esse aqui é a fundação da terra e a vida de todos nós. Aqui está, irmão, que vai determinar do outro lado aonde nós vamos parar. Aqui está o que vai nos levar, irmãos, a um descanso eterno, como também a uma perdição eterna, se nós desviarmos deste mandamento. Esse livro que para muitos não tem valor, é algo mais precioso que existe na terra. Tem pessoas que têm um banco cheio de ouros, de barra de ouro, diamante, guardado em cofres, guardado em segurança máxima. Esse aqui pode não estar guardado em segurança máxima, porque está fica em casa na nossa estante, no nosso carro, nós carregamos na nossa bolsa, nós carregamos nas nossas mãos, livre e à vontade. Não está guardado em segurança máxima não, mas ela é perigosa, se não souber usar. Ela aqui mata de verdade, como revive de verdade. Ah, irmão, mas a Bíblia, se você não viver nela, está morto. Se você não vive pela palavra, está morto. Só não sabe, mas está. Mas como vivemos pela palavra, estamos vivos. Porque estava morto, reviveu, perdido e foi achado. Só se acha a nossa vida, só se estamos vida como estamos com Cristo, na palavra, com Deus. A palavra nos edifica, nos levanta, mas se desviarmos dela, seremos mortos. Glória a Deus, aleluia. Perderemos a nossa vida. Porque a Bíblia fala que aquele que querer achar a tua vida, perderá. Por que a Bíblia fala que aquele que quer achar a sua vida, perderá? Essas pessoas que dizem, eu preciso viver a minha vida, irmão. Eu preciso sair por aí me divertir. Eu preciso ter minha vida. Eu estou chegando à velhice e não estou curtindo, não estou vivendo a minha vida. Está perdendo ela. Agora aqueles que vêm para a igreja, que vêm para a presença de Deus, está na casa do Senhor. Os anos vai passando, a velhice vem chegando. Eles vão se tornando na presença de Deus um ancião. Os seus cabelos brancos estão vindo. Cada dia mais está encontrando a vida. Aleluia, Deus. Cada dia mais está encontrando a vida na presença de Deus. A vida se acha quando estamos na presença de Deus. Perdemos a vida como deixando ela. Deixamos a presença deixamos a palavra, deixamos a vida. Você pode ver que muitas pessoas frustradas, há muitas pessoas depressivas, há muitas pessoas com todo tipo de estado, porque não lê uma Bíblia, não ora, está angustiado, está triste, vai orar para tu ver. Pega a Bíblia, vai ler, começa a sua alma a acalmar, a sua alma a sossegar. Aí começa tudo a clarear. Deus começa a dar caminho, estratégia, sabedoria. Fala, tá clareando. É porque você está lendo a palavra. Você está lendo a Bíblia. Você está entrando no caminho. Você está conquistando a vida. A sua alma está tendo vida. A sua alma está tendo força para combater este mundo. Porque se a sua alma estiver morta, irmão, o seu espírito estiver morto, a sua carne não pode fazer nada, o seu semblante cai, a sua face cai, você começa a se entregar, porque a carne ela é fraca. O espírito tem que estar pronto. É o seu espírito que te levanta a autoestima, é o teu espírito que te levanta, te dá alegria, é o teu espírito que te dá força. Se ela não tiver em Cristo, está morto. Nosso corpo aqui, ó, se sair a alma, caiu, porque o que está dentro de nós, o nosso espírito, é que mantém o corpo em pé. Aleluia, glória a Deus. É por isso que existe corpo, alma e espírito, ou seja, né? Alma, sentimento e emoções, que nos traz o sentimento da nossa vida, a emoção desta vida, o sentido dessa vida. Saiu, o corpo cai, e essa vida
já esquecida. Começamos a trilhar em outra vida espiritual, aí é outra história. Lá não tem como revogar, não tem como consertar. Foi, do jeito que você foi. Se estiver com Cristo, será salvo. Se não tiver, será condenado. Não, mas eu vou mudar essa história. Não tem como mais não. Do outro lado é sim, é não. E pronto. Ou é céu ou é inferno. Aqui passamos por tudo, sossegamos, oramos a Deus, buscamos o Senhor, Deus dá caminho. Do outro lado não. Então, Paulo nos ensina, para encerrar, porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, né? Que seguia Jesus Cristo, que era um exemplo de apóstolo. Um homem se tornou um dos maiores, não que os outros também não foram, os outros foi de grande importância, foi grande homem de Deus, foi grande homens, mas Paulo se destacou porque ele foi em lugares que muitos não foram. Homem que não dormia, não descansava, pregava o evangelho todo momento, a cada instante, a cada oportunidade. Um homem que perseguia, agora pregava com frequência. O assunto era Jesus Cristo e pronto. Não temia, era rude em pregar o evangelho para o arrependimento das almas. Amava as almas, mas daquelas almas que tinham compromisso, que queria se converter, viver uma vida com Cristo. Aqueles que não queriam, repreendia, ele exortava a igreja para que a igreja se convertesse dos maus caminhos. E era isso, e não tinha bem isso não, cara feia não. Tem que se converter dos maus caminhos e entrar no caminho de Jesus Cristo. E pronto. Gostasse ou não, aceitasse ou não. Era assim Paulo. Por isso que ele era respeitado por dentro do evangelho de Jesus Cristo. Amém? Guarda esta palavra, esta mensagem que o Senhor hoje me coloca, esse versículo desta palavra, para que nós possamos entender. E se, como Paulo, embora temos dom diferente, mas vamos abranger todos para um bom evangelho, para uma boa aproveito do evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Guarda esta mensagem em nome de Jesus.